Você sabia que existe um signo no zodíaco que recebeu presentes tão poderosos de Deus que muitas pessoas nem conseguem compreender a dimensão dessa força? Pois é, meu querido escorpiano, minha querida escorpiana, hoje você vai descobrir algo que talvez nunca tenha percebido com tanta clareza. Deus escolheu o signo de Escorpião para carregar dons únicos, verdadeiros presentes divinos que não foram dados a mais ninguém da mesma forma. E se eu te dissesse que tudo aquilo que você sempre pensou ser defeito, na verdade é o seu maior poder espiritual? Essa revelação pode mudar completamente a forma como você se enxerga e como compreende o seu propósito nesta vida. Olha, eu sei que você já passou por muita coisa. Sei que já ouviu falar que escorpianos são intensos demais, difíceis de lidar, complicados. Mas a verdade, aquela verdade que poucos entendem, é que essa intensidade não é um fardo. É um dom sagrado. Deus não dá batalhas grandes para guerreiros pequenos, e com você não foi diferente. Ele te preparou desde o início para carregar uma luz poderosa, mesmo nos lugares mais escuros. Neste vídeo, vamos desvendar juntos os 10 dons divinos que foram dados exclusivamente para Escorpião. São presentes espirituais que fazem de você um ser absolutamente único, alguém que veio para transformar, para curar, para renascer e para ajudar outros a renascerem também. E eu te garanto uma coisa, depois que você assistir este vídeo até o final, você nunca mais vai duvidar do quanto é especial aos olhos de Deus. Você vai entender por que sente as coisas tão profundamente, porque consegue enxergar além das aparências, porque sua presença incomoda tanta gente e, ao mesmo tempo, atrai aqueles que buscam verdade. Então fica comigo até o final, porque cada palavra aqui foi preparada especialmente para você. Dom número 1, a capacidade de enxergar além das máscaras. Escorpião, você sabe aquela sensação que você tem quando olha para alguém e simplesmente sabe que algo não está certo? Quando a pessoa está sorrindo, falando tudo certinho, mas no fundo você sente que existe algo escondido? Isso não é paranoia, meu querido, minha querida. Isso é um dom divino que Deus colocou em você. É como se você tivesse recebido um par de óculos espirituais que te permite ver a verdade por trás das palavras, dos gestos, das intenções. E olha, isso não é pouca coisa não. No mundo onde tanta gente vive de aparências, onde as pessoas constroem fachadas para esconder quem realmente são, você tem o poder de atravessar tudo isso e chegar na essência. Deus te deu esse dom porque sabia que você seria capaz de lidar com a verdade, mesmo quando ela dói. Porque veja bem, nem todo mundo quer ver a verdade. Muita gente prefere viver na ilusão, no conforto da mentira bem contada. Mas você não. Você foi feito para a verdade, para a profundidade, para aquilo que é real. E sabe o que isso significa na prática? Significa que você consegue identificar pessoas falsas de longe. Consegue sentir quando alguém está mentindo, mesmo que a mentira seja bem elaborada. Consegue perceber as intenções verdadeiras por trás de um elogio, de um convite, de uma proposta. Isso te protege, mas também te coloca numa posição de responsabilidade espiritual muito grande. Porque quando você vê a verdade, você precisa decidir o que fazer com ela. E eu sei que às vezes isso pesa. Sei que tem momentos em que você preferia não enxergar tanto, não sentir tanto. Mas esse dom não foi dado para te fazer sofrer. Foi dado para te fazer livre. Livre das ilusões que prendem tantas pessoas em situações ruins, em relacionamentos tóxicos, em caminhos que não levam a lugar nenhum. Você consegue ver o jogo antes dele começar, e isso é poder puro. Agora, esse dom também traz uma outra dimensão muito importante. Você não só vê a mentira, como também enxerga o potencial verdadeiro nas pessoas. Você vê aquilo que a pessoa pode se tornar, mesmo quando ela mesma não vê. Por isso, tantas vezes você acreditou em alguém que todo mundo já tinha desistido. Por isso você dá chances quando já deveria ter desistido. Porque você vê além do momento presente, além do erro, além da fraqueza. Você enxerga a alma. E isso, meu anjo, minha anjo, é um presente raro demais. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa importante. Esse dom precisa ser usado com sabedoria. Não adianta você enxergar a verdade e ficar tentando abrir os olhos de quem não quer ver. Tem pessoas que vão preferir a mentira confortável à verdade libertadora, e você não pode se desgastar tentando salvar quem não quer ser salvo. Use esse dom primeiro para você, para se proteger, para fazer escolhas melhores. E quando alguém vier até você em busca da verdade, aí sim, compartilhe o que vê. Mas sempre com amor, sempre com cuidado, porque a verdade sem amor machuca mais do que cura. Dom número 2, o poder da transformação completa. Escorpião, você já percebeu quantas vezes na sua vida você precisou recomeçar do zero? Quantas vezes sentiu que tudo desmoronou, que você perdeu tudo, que não sobrou nada? E mesmo assim, você se levantou. Mesmo assim, você renasceu.
Isso não é sorte, não é teimosia, não é só força de vontade. Isso é um dom divino que Deus plantou na sua essência. É o dom da transformação profunda, da capacidade de morrer simbolicamente e renascer completamente diferente, mais forte, mais sábio, mais verdadeiro. Olha, outros signos também passam por dificuldades, também enfrentam crises, também precisam mudar. Mas com você é diferente. Com você não é só uma mudança superficial, não é só um ajuste aqui e ali. Quando Escorpião transforma, é uma metamorfose completa. É como se você entrasse no fogo e saísse do outro lado como uma pessoa totalmente nova. E Deus te deu esse dom porque sabia que você teria coragem para passar pelas chamas. Porque nem todo mundo aguenta o calor da transformação verdadeira. Tem gente que prefere ficar na zona de conforto, mesmo que seja um conforto doloroso. Mas você não. Você escolhe crescer, mesmo quando crescer dói. Você escolhe evoluir, mesmo quando a evolução exige que você deixe para trás coisas e pessoas que já não cabem mais na sua nova versão. E isso é extremamente poderoso. Pensa comigo, quantas vezes você já foi uma pessoa e hoje é outra completamente diferente? Quantas crenças você já abandonou? Quantos medos você já superou? Quantas versões antigas de você mesmo já ficaram para trás? Isso não acontece por acaso. Isso é você usando, mesmo que sem perceber, esse dom divino da transformação. E sabe qual é a parte mais linda disso tudo? Você não transforma só a si mesmo. Você tem o poder de transformar tudo ao seu redor. Relacionamentos que estavam mortos, você ressuscita. Ambientes pesados, você purifica. Pessoas perdidas, você ajuda a encontrar o caminho. Porque você conhece o caminho da morte e da ressurreição como ninguém. Você já passou por isso tantas vezes que se tornou um especialista em renascimentos. Por isso as pessoas sentem sua energia de forma tão intensa. Porque você carrega em si esse poder de transformação que assusta alguns e atrai outros. Quem está pronto para mudar, se aproxima de você como uma mariposa da luz. Quem tem medo de olhar para dentro, se afasta, porque sabe que perto de você não dá para fingir, não dá para ficar na mesmice. Sua presença convida a transformação, queira você ou não. Agora, eu preciso te dizer uma coisa. Esse dom é precioso, mas precisa ser cuidado. Porque você pode se viciar em recomeços, sabe? Pode começar a achar que sempre precisa destruir tudo para construir de novo. E às vezes não precisa. Às vezes é possível transformar sem destruir completamente. É possível evoluir sem ter que passar por uma crise gigante. Então aprenda a usar esse poder com equilíbrio. Transforme quando for necessário, mas não crie crises só porque você está acostumado com elas. Deixe a vida te guiar, e quando chegar a hora de uma nova transformação, você vai saber. Seu coração vai te avisar, e aí sim, você mergulha de cabeça nesse processo sagrado de renascimento que só você sabe fazer tão bem. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Dom número 3. A conexão profunda com o mundo invisível. Escorpião, você já sentiu aquela sensação de que existe muito mais acontecendo além do que os olhos conseguem ver? De que existe uma dimensão invisível, um mundo espiritual que está sempre presente, mesmo quando as pessoas ao seu redor não percebem nada? Pois saiba que isso não é imaginação sua. É mais um dos dons divinos que Deus te deu. Você tem uma conexão natural com o mundo invisível, com as energias sutis, com os sinais do universo, com os recados que vêm de outras dimensões. E isso te coloca numa posição muito especial entre todos os signos do zodíaco. Enquanto muita gente vive apenas no mundo material, preocupada só com aquilo que pode tocar e ver, você transita entre os mundos. Você percebe presenças, sente energias, recebe intuições que parecem vir do nada, mas que na verdade vêm de muito longe, de muito profundo. Deus te deu essa ponte entre o visível e o invisível porque você tem a maturidade espiritual para lidar com isso. Tem pessoas que enlouqueceriam se tivessem acesso ao que você tem acesso. Mas você não. Você aprendeu desde cedo a conviver com essa sensibilidade aguçada, com essa percepção ampliada. E mesmo quando teve medo, mesmo quando não entendeu, você não fechou essa porta. Você manteve aberta essa conexão sagrada que te permite receber orientações do plano espiritual. Sabe aquele pressentimento que você tem e que sempre se confirma?
Aquele sonho que te avisa sobre alguma coisa que vai acontecer? Aquela sensação estranha sobre alguém ou algum lugar que depois você descobre que estava certa? Tudo isso são manifestações desse domingo. São formas que o mundo espiritual usa para se comunicar com você. E você, mesmo sem ter estudado nada disso formalmente, já sabe interpretar esses sinais. Já sabe quando deve prestar atenção, quando deve se afastar, quando deve agir. Isso é sabedoria divina operando através de você. Mas esse dom vai além das intuições e pressentimentos. Você também tem um poder enorme de trabalhar com energias. Você consegue sentir quando um ambiente está carregado, quando uma pessoa está com a energia baqueada, quando algo não está vibrando bem. E mais do que isso, você consegue transformar essas energias. Com sua presença, com suas palavras, com sua intenção. Você é um transmutador natural de energias densas em energias leves. Por isso tem tanta gente que se sente melhor depois de conversar com você, mesmo que você não tenha dado nenhum conselho específico. É sua energia fazendo o trabalho, é seu dom espiritual atuando. Agora, eu preciso te alertar para uma coisa. Esse dom atrai muita gente que precisa de ajuda espiritual. E isso é lindo, é parte do seu propósito. Mas você precisa aprender a se proteger energeticamente. Porque se você não tomar cuidado, pode acabar absorvendo energias pesadas das pessoas, pode se sobrecarregar, pode adoecer até. Então aprenda técnicas de proteção, aprenda a limpar sua energia regularmente, aprenda a colocar limites até no plano espiritual. Você pode ajudar sem se sacrificar. Pode ser um canal de luz sem se deixar apagar. E lembre-se sempre, esse dom não foi dado para você carregar o fardo dos outros. Foi dado para você ser um farol, para você mostrar o caminho, para você iluminar. Mas cada um precisa caminhar com as próprias pernas. Você pode mostrar a direção, mas não pode fazer a jornada por ninguém. Dom número 4. A lealdade inabalável e o amor incondicional. Meu querido escorpiano, minha querida escorpiana, agora vamos falar de um dos seus dons mais preciosos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos. Sua capacidade de amar de forma profunda, intensa e absolutamente leal. Quando você ama, não é pela metade. Não é um amor superficial, não é um amor de conveniência. É um amor que vem das profundezas da sua alma, um amor que é capaz de atravessar o fogo, de enfrentar qualquer tempestade, de permanecer firme mesmo quando tudo ao redor desmorona. Deus te deu esse dom porque sabia que você seria capaz de amar verdadeiramente, de amar sem medo de se entregar, de amar com coragem. E olha, no mundo onde o amor virou algo descartável, onde as pessoas trocam relacionamentos como quem troca de roupa, onde compromisso virou uma palavra assustadora, você se destaca. Você é raro. Você é precioso. Porque você ainda acredita no amor verdadeiro, ainda é capaz de se entregar de corpo e alma quando encontra alguém que vale a pena. E isso não é fraqueza, como muitos querem fazer você acreditar. Isso é força. É coragem. É grandeza de espírito. Quando você escolhe alguém, você escolhe com tudo. Você é leal até o último suspiro, você defende com unhas e dentes, você protege, você cuida, você nutre. Você se torna um escudo, um porto seguro, uma fortaleza para quem você ama. E isso vale não só para relacionamentos amorosos, mas para amizades também, para família, para qualquer vínculo que você considere verdadeiro. Você não tem meio termo. Ou você está dentro completamente, ou você não está. E as pessoas que têm a sorte de estar no seu círculo íntimo sabem exatamente o tesouro que tem nas mãos. Sabem que podem contar com você na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez, na luz e na escuridão. Você não abandona. Você não trai. Você não desiste fácil. Porque sua lealdade foi forjada no amor divino, naquele amor que não falha, que não desiste, que não se cansa. Agora, esse dom tão lindo também traz desafios, e eu preciso falar sobre isso com você. Porque você, escorpiano fiel, escorpiana leal, já sofreu nas mãos de quem não merecia essa dádiva. Já deu seu amor profundo para pessoas rasas. Já foi leal com quem te traiu. Já se entregou completamente para quem só estava de passagem. E isso dói. Dói muito. Porque quando você ama e é correspondido pela metade, quando você é leal e é traído, quando você se entrega e não é valorizado, é como se arrancassem um pedaço da sua alma. Mas eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. O problema nunca foi você amar demais. O problema foi você escolher quem não estava preparado para receber um amor tão grande. Seu dom é perfeito. Suas escolhas é que precisaram de ajuste. E Deus permitiu que você passasse por essas dores não para te punir, mas para te ensinar a direcionar melhor esse amor precioso. Para te ensinar que nem todo mundo merece a chave do seu coração.
para te ensinar que lealdade é uma via de mão dupla, e você precisa ser leal primeiro consigo mesmo, com seu próprio coração, com sua própria paz. Então use esse dom com sabedoria. Continua amando profundamente, sim. Continua sendo leal, sim. Mas escolhe melhor. Observa-me. Testa antes de se entregar completamente. Porque seu amor é sagrado demais para ser desperdiçado com quem não tem capacidade de honrá-lo. E quando você encontrar alguém que ama na mesma intensidade que você, quando você encontrar pessoas que valorizam sua lealdade, aí sim você vai entender o porquê Deus te deu esse domingo. Você vai ver que vale a pena. Você vai experimentar uma conexão tão profunda, tão verdadeira, tão transformadora, que todas as dores passadas vão fazer sentido. Porque elas te prepararam para reconhecer e valorizar o amor verdadeiro quando ele finalmente chegasse. Dom número 5. A capacidade de guardar segredos e ser um confidente confiável. Escorpião, você já reparou como as pessoas se abrem com você? Como elas contam coisas que não contam para mais ninguém? Como elas confiam em você com seus segredos mais profundos, suas dores mais escondidas, suas vergonhas mais íntimas? Isso acontece porque Deus te deu um dom muito especial. Você é um guardião de segredos, um confidente nato, alguém em quem as pessoas podem confiar plenamente. E isso não é pouca coisa não, meu anjo, minha anjo. Num mundo onde fofoca se espalha mais rápido que notícia boa, onde as pessoas adoram expor a vida alheia, onde privacidade virou artigo raro, você se destaca como um cofre fechado. O que te contam fica com você. Você não sai por aí espalhando, não usa as informações contra ninguém, não trai a confiança que depositaram em você. E isso é um reflexo direto do seu caráter, da sua integridade, da sua honra. Deus te deu esse dom porque sabia que você seria capaz de lidar com o peso das histórias alheias sem se corromper, sem cair na tentação de usar essas informações de forma inadequada. Você entende que quando alguém te conta algo em segredo, está colocando nas suas mãos um pedaço da alma dessa pessoa. E você trata isso com o respeito e a reverência que merece. Por isso as pessoas se sentem seguras ao seu lado. Por isso elas sabem que podem baixar a guarda, tirar a máscara, mostrar quem realmente são. Porque intuem que você não vai julgá-las, não vai condená-las, não vai traí-las. Você vai acolher, vai guardar, vai proteger. E sabe o que acontece quando alguém encontra esse espaço seguro? Acontece cura. Acontece libertação. Porque muitas vezes as pessoas adoecem guardando segredos, carregando sozinhas fardos pesados demais. E quando elas finalmente encontram alguém em quem podem confiar, quando conseguem colocar para fora aquilo que estava sufocando por dentro, acontece um alívio imenso. E você se torna instrumento dessa cura. Você se torna canal dessa libertação. Simplesmente por estar ali, disponível, confiável, seguro. Mas esse dom vai além de guardar segredos. Você também tem a capacidade de entender as profundezas daquilo que te contam. Você não ouve só as palavras. Você ouve o que está por trás das palavras. Você percebe as dores não ditas, os medos escondidos, os desejos reprimidos. E com essa compreensão profunda, você consegue oferecer um conforto genuíno, um conselho certeiro, uma palavra que realmente faz diferença. Não é à toa que as pessoas saem mais leves depois de conversar com você. Não é só porque desabafaram. É porque você realmente entendeu. Realmente viu. Realmente sentiu junto. E isso é raro. É precioso. É divino. Agora, eu preciso te lembrar de cuidar de você também nesse processo. Porque você, que guarda tantos segredos alheios, que carrega tantas histórias, que acolhe tantas dores, também precisa de alguém para te ouvir. Também precisa de um espaço seguro onde você possa tirar sua máscara, colocar para fora seus próprios segredos, suas próprias dores. Não caia na armadilha de achar que você tem que ser sempre o forte, sempre o porto seguro, sempre o confidente. Você também pode e deve buscar apoio. Pode e deve encontrar pessoas em quem confiar. Porque até mesmo os guardiões precisam ser guardados. Até mesmo os confidentes precisam de confidentes. Então não carregue tudo sozinho. Não guarde só as histórias dos outros enquanto sufoca suas próprias. Encontre alguém de confiança, pode ser um amigo, um terapeuta, um mentor espiritual, e permita-se ser vulnerável também. Permita-se ser cuidado com a mesma dedicação com que você cuida dos outros. Você merece isso. Você precisa disso. Dom número 6. A coragem para enfrentar as próprias sombras. Meu querido escorpiano, minha querida escorpiana, agora vamos falar de algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Olhar para dentro, para bem lá no fundo, e encarar suas próprias sombras.
E você tem esse domingo, Deus te deu a coragem de mergulhar nas profundezas da sua própria alma, de olhar para seus defeitos, para seus traumas, para suas feridas, para aqueles cantos escuros que a maioria das pessoas prefere fingir que não existem. E isso te coloca num nível de autoconhecimento que pouquíssimas pessoas alcançam. Porque veja bem, todo mundo tem sombras. Todo mundo tem aqueles aspectos da personalidade que não são bonitos, aquelas feridas que ainda não cicatrizaram, aqueles traumas que ainda doem. Mas a maioria das pessoas prefere varrer isso para debaixo do tapete, prefere fingir que está tudo bem, prefere viver na superfície onde é mais confortável e menos doloroso. Você não. Você tem a coragem de levantar esse tapete, de acender a luz nesses cantos escuros, de olhar de frente para aquilo que te assusta. E isso exige uma força tremenda, uma coragem que vem diretamente de Deus. Porque não é fácil admitir para si mesmo que você tem ciúmes excessivos, que tem dificuldade de confiar, que tem medo de ser abandonado, que tem raiva guardada, que tem mágoas não resolvidas. Não é fácil reconhecer que você também erra, que você também machuca, que você também tem defeitos. Mas você faz isso. Você olha para si mesmo com honestidade brutal e reconhece: sim, eu tenho essas sombras. Sim, eu preciso trabalhar esses aspectos. Sim, eu posso melhorar. E sabe o que acontece quando você faz isso? Acontece transformação de verdade. Não aquela transformação superficial de mudar de corte de cabelo ou de emprego, mas aquela transformação profunda que muda quem você é na essência. Porque quando você enfrenta suas sombras, quando você traz à luz aquilo que estava escondido, você tira o poder dessas sombras. Você deixa de ser controlado por elas. Você se liberta dos padrões que te faziam sofrer, dos comportamentos que te sabotavam, das crenças que te limitavam. E isso é extremamente poderoso. Por isso você consegue evoluir tanto ao longo da vida. Por isso você se transforma tantas vezes. Porque você não tem medo de olhar para dentro e fazer as mudanças necessárias, por mais dolorosas que sejam. Você entende que crescimento exige desconforto, que evolução exige coragem, que transformação exige que você solte aquilo que já não serve mais, mesmo quando dói soltar. E Deus te deu esse dom justamente para isso. Para que você pudesse ser exemplo de transformação real. Para que você pudesse mostrar para outras pessoas que é possível mudar, que é possível curar, que é possível se tornar uma versão melhor de si mesmo. Mas você só consegue ser esse exemplo porque você fez o trabalho. Porque você teve coragem de encarar seus próprios demônios, de lutar suas próprias batalhas internas, de fazer as pazes com suas próprias sombras. Agora, eu preciso te dizer uma coisa importante. Esse processo nunca termina completamente. Sempre vai ter uma nova camada para explorar, sempre vai ter algo novo para trabalhar, sempre vai ter mais profundidade para alcançar. E isso não é um problema. Isso é a vida. É o processo de evolução da alma. Então não se cobre para chegar num ponto onde você está perfeito e nunca mais tem nada para trabalhar. Isso não existe. O que existe é você estar sempre disposto a olhar para dentro, sempre aberto ao autoconhecimento, sempre corajoso para enfrentar o que precisa ser enfrentado. E nessa jornada contínua de mergulho interno, você vai descobrindo cada vez mais quem você realmente é. Vai se libertando cada vez mais dos condicionamentos, das máscaras, das falsas identidades. E vai se aproximando cada vez mais da sua essência verdadeira, daquele ser divino que você é no fundo, por baixo de todas as camadas de dor e proteção. Então continue esse trabalho corajoso que você vem fazendo. Continue olhando para dentro com honestidade e amor. Continue enfrentando suas sombras, não com julgamento, mas com compaixão. Porque cada vez que você faz isso, você não está só se transformando. Você está elevando a vibração de toda a humanidade. Dom número 7. O poder magnético e a capacidade de atrair o que você precisa. Escorpião, vamos falar agora sobre algo que todo mundo percebe em você, mesmo que não saiba explicar exatamente o que é: seu magnetismo natural. Você tem uma energia que atrai as pessoas e as situações de forma quase mágica. E não estou falando de beleza física, não estou falando de charme superficial. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que vem da sua alma, da sua essência. Deus te deu esse dom do magnetismo porque você tem um propósito importante nesta terra, e você precisa atrair as pessoas e as situações certas para cumprir esse propósito. Sabe quando você entra num lugar e as pessoas automaticamente te notam? Quando você não faz nada de especial, mas mesmo assim chama atenção? Quando as pessoas se sentem atraídas por você sem nem saber bem por quê? Isso é seu magnetismo atuando. É sua energia poderosa que não pode ser ignorada. E isso acontece porque você vibra numa frequência mais intensa que a maioria das pessoas. Você não está na superfície da vida. Você está nas profundezas.
E essa profundidade, essa intensidade, cria um campo magnético ao seu redor que atrai tudo e todos que precisam estar perto de você. Mas esse magnetismo não atrai só pessoas. Ele também atrai situações, oportunidades, experiências. Você já reparou como as coisas que você precisa têm um jeito de chegar até você? Como pessoas importantes aparecem no momento certo? Como oportunidades surgem justamente quando você está pronto? Isso não é sorte. É seu magnetismo trabalhando a seu favor. É o universo respondendo à sua vibração intensa. E o mais interessante é que esse dom funciona de duas formas. Ao mesmo tempo que você atrai o que precisa, você também repele o que não serve para você. É como se existisse um filtro invisível ao seu redor que deixa entrar só aquilo que é para você e afasta o resto. Por isso, relacionamentos errados não duram muito tempo perto de você. Por isso, ambientes tóxicos se tornam insuportáveis para você rapidamente. Por isso, você simplesmente não consegue fingir ou se forçar a estar em situações que não ressoam com sua verdade. Seu magnetismo está constantemente fazendo essa limpeza, essa seleção natural, garantindo que você esteja cercado apenas pelo que verdadeiramente pertence à sua jornada. Agora, esse poder magnético também significa que você tem uma grande responsabilidade. Porque tudo que você vibra, você atrai. Se você vibra medo, atrai situações que te assustam. Se vibra desconfiança, atrai pessoas que te dão motivo para desconfiar. Mas se você vibra amor, atrai amor. Se vibra abundância, atrai prosperidade. Se vibra paz, atrai tranquilidade. Então você precisa estar muito consciente da sua vibração interna, dos seus pensamentos dominantes, das suas emoções predominantes. Porque você é como um ímã poderoso, e você atrai para a sua vida aquilo que está dentro de você. Por isso o trabalho interno é tão importante para você. Por isso cuidar das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas crenças faz toda a diferença. Porque quando você limpa a sua vibração interna, quando você eleva a sua frequência, você automaticamente começa a atrair coisas melhores. Pessoas melhores. Oportunidades melhores. Experiências melhores. É como se você sintonizasse um canal diferente, e tudo ao seu redor mudasse. E Deus te deu esse dom não para você manipular ou controlar os outros, mas para que você pudesse criar a vida que é para você viver, para que você pudesse atrair as pessoas que são para caminhar ao seu lado, para que você pudesse manifestar os seus sonhos, realizar o seu propósito, viver a vida em toda a sua plenitude e intensidade. Então use esse magnetismo com consciência. Cuide da sua energia. Escolha bem em que você coloca o seu foco, porque vai crescer. Escolha bem o que você alimenta dentro de você, porque vai se multiplicar. E confia que você tem o poder de atrair tudo que é verdadeiramente seu. Tudo que é para você, vai te encontrar. Não tem como escapar. Porque você é um ímã divino, e Deus já programou você para atrair todas as bênçãos que Ele preparou para a sua vida. Dom número 8. A sabedoria sobre a vida, a morte e os ciclos naturais. Meu querido escorpiano, minha querida escorpiana, você tem uma compreensão sobre a vida e sobre a morte que a maioria das pessoas não tem. Não é uma compreensão intelectual, não é algo que você leu em livros. É uma sabedoria profunda, quase ancestral, que parece estar gravada na sua alma. Deus te deu esse dom porque sabia que você seria capaz de lidar com verdades que assustam muita gente. Verdades sobre a impermanência da vida, sobre a inevitabilidade da morte, sobre os ciclos de nascimento, crescimento, morte e renascimento que regem tudo no universo. Enquanto a maioria das pessoas vive fugindo da ideia da morte, fingindo que é imortal, você olha para a morte nos olhos sem medo. Você entende que a morte não é o fim. É apenas uma transformação. É a conclusão de um ciclo para que outro possa começar. E essa compreensão te liberta de muitos medos que aprisionam outras pessoas. Você não tem medo de envelhecer porque entende que isso faz parte do ciclo natural. Não tem medo de perder porque sabe que toda perda abre espaço para algo novo. Não tem medo de terminar relacionamentos ou situações porque compreende que alguns ciclos precisam se encerrar para que você possa evoluir. E isso te dá uma sabedoria de vida impressionante. Você sabe quando é hora de segurar e quando é hora de soltar. Sabe quando é hora de plantar e quando é hora de colher. Sabe quando é hora de lutar e quando é hora de se render. Porque você entende os ciclos, você respeita os tempos, você confia no processo da vida. E isso te coloca em harmonia com o universo de uma forma que poucas pessoas conseguem alcançar. Além disso, essa compreensão sobre morte e renascimento te faz ser extremamente resiliente. Porque você sabe que nada é permanente. Nem a dor, nem o sofrimento, nem as dificuldades. Você sabe que tudo passa, tudo muda, tudo se transforma.
Então, quando você está passando por um momento difícil, você não se desespera como outros fariam. Você aguenta. Você resiste. Você confia que esse ciclo também vai passar e um novo vai começar. E você está certo. Você sempre renasce. Sempre se levanta. Sempre encontra forças para recomeçar. Porque você conhece o poder da transformação. Você conhece a magia do renascimento. E esse conhecimento está tatuado na sua alma. Agora, esse dom também te dá uma relação muito especial com o sagrado, com o mistério, com o divino. Você não precisa de provas para acreditar. Você não precisa ver para crer. Você simplesmente sabe. Sabe que existe algo maior. Sabe que a vida não se resume ao que vemos e tocamos. Sabe que estamos todos conectados numa teia invisível de energia e propósito. E essa fé profunda, essa conexão com o sagrado, te sustenta nos momentos mais difíceis. Te guia quando você está perdido. Te conforta quando você está sozinho. Porque você sabe que nunca está realmente sozinho. Que Deus está sempre com você. Que o universo está sempre conspirando a seu favor. Que seus anjos e guias espirituais estão sempre te protegendo e orientando. E essa certeza, essa confiança no plano divino, é um tesouro inestimável que você carrega no coração. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa. Embora você compreenda e aceite a morte de forma tão natural, você está aqui para viver. Para viver intensamente, profundamente, completamente. Não para ficar preso no mundo espiritual, não para viver com um pé aqui e outro lá. Então equilibre essa sabedoria sobre os ciclos da vida com a presença total no aqui e agora. Honre a vida que você tem, o corpo que você habita, as experiências que estão disponíveis para você neste momento. Porque você está na Terra por uma razão. E essa razão não é só compreender a morte e o renascimento. É viver, é amar, é criar, é se relacionar, é experimentar todas as delícias e todos os desafios que a existência humana oferece. Então vive, meu anjo, minha anjo. Vive com toda a intensidade que só você sabe viver. Porque essa também é uma forma de honrar esse dom divino que você carregou. Dom número 9, a habilidade de curar e transmutar energias pesadas. Escorpião, você é um curador natural. E não estou falando necessariamente de curar doenças físicas, embora você também possa ter essa habilidade. Estou falando de algo mais amplo, mais profundo. Você tem o dom de curar feridas emocionais, de transmutar energias densas em energias leves, de transformar dor em sabedoria, trauma em poder. Deus te deu esse dom porque você conhece a dor. Você já passou por muita coisa. Já desceu aos infernos pessoais e voltou. E nessa jornada, você aprendeu como curar. Como se levantar. Como transformar o veneno em remédio. E agora você pode usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas que estão passando pelo que você já passou. Por isso as pessoas em dor se sentem atraídas por você. Por isso aqueles que estão quebrados, feridos, perdidos, encontram em você um refúgio. Porque eles sentem, mesmo sem entender racionalmente, que você pode ajudá-los. Que você entende. Que você não vai julgá-los. Que você sabe o caminho de volta para a luz porque você mesmo já percorreu esse caminho. E você, com toda a sua generosidade de espírito, acolhe essas pessoas. Oferece seu ombro, sua escuta, sua presença. E só isso já cura. Só de você estar ali, presente, inteiro, disponível, já acontece cura. Porque você oferece algo raro, aceitação total. Você não tenta consertar ninguém. Não tenta forçar ninguém a ser diferente. Você simplesmente aceita as pessoas como elas são, com toda a sua bagunça, com todas suas falhas, com todos os seus defeitos. E nessa aceitação incondicional, acontece magia. As pessoas se sentem seguras para se mostrar de verdade. Se sentem livres para chorar as lágrimas não choradas, para expressar as raivas reprimidas, para falar das vergonhas escondidas. E quando isso finalmente pode sair, quando finalmente pode ser visto e acolhido, começa o processo de cura. Mas você não cura só através da presença e da escuta. Você também cura através das suas palavras. Você tem um dom incrível de dizer exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Não o que ela quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir. E você faz isso com amor, com firmeza, com verdade. Às vezes suas palavras doem. Às vezes elas incomodam. Mas elas sempre curam. Porque elas vêm de um lugar de verdade, de um lugar de amor genuíno, de um desejo real de ajudar a pessoa a evoluir. E além de curar pessoas, você também tem o poder de curar ambientes. Sabe aqueles lugares que estão com energia pesada, carregada, desagradável? Você entra lá e, de alguma forma, limpa.
Transmuta. Transforma. É como se você fosse um purificador de energias. E isso não é imaginação. É real. É seu dom atuando. Você absorve a energia densa, processa dentro de você e devolve transformada. É um trabalho invisível, mas poderoso. Um trabalho que nem sempre é reconhecido, mas que faz toda a diferença. Agora, esse dom de curar vem com uma responsabilidade grande e um cuidado que você precisa ter consigo mesmo. Porque você não pode ficar absorvendo a dor alheia sem se limpar. Não pode ficar processando o veneno dos outros sem tomar o antídoto. Você precisa cuidar da sua própria energia com tanto zelo quanto cuida dos outros. Precisa ter práticas regulares de limpeza energética, de proteção espiritual, de renovação. Pode ser uma meditação, uma oração, um banho com ervas, um passeio na natureza, o que funcionar para você. Mas precisa ser regular. Porque se você não cuidar de si mesmo, vai acabar adoecendo. Vai acabar se esgotando. Vai acabar perdendo a capacidade de ajudar os outros, porque você mesmo vai estar precisando de ajuda. Então coloque sua própria máscara de oxigênio primeiro. Cuide de você para poder cuidar dos outros. Proteja sua energia para poder ser um canal de cura. E lembre-se sempre, você é um instrumento de cura, mas quem cura de verdade é Deus. Você é apenas o canal. Então não se sobrecarregue achando que precisa salvar todo mundo. Não é seu papel. Seu papel é estar disponível, ser um canal limpo e aberto, e deixar a energia divina fazer o trabalho através de você. Dom número 10. A força interior inabalável e a capacidade de vencer qualquer batalha. E chegamos ao último dom, meu querido escorpiano, minha querida escorpiana. E esse talvez seja o mais poderoso de todos. É o dom da força interior inabalável. É aquela força que você nem sabia que tinha até precisar usar. É aquela resiliência que te faz continuar quando qualquer outra pessoa já teria desistido. É aquela capacidade de sobreviver, de resistir, de vencer batalhas que pareciam impossíveis. Deus olhou para você e disse: esse aqui vai precisar ser forte. Porque a jornada dele não vai ser fácil. Ele vai enfrentar desafios grandes, vai passar por provações difíceis, vai ter que lutar batalhas pesadas. Então eu vou dar a ele uma força que nada pode quebrar. Uma força que vem de dentro, do fundo da alma. Uma força que não depende das circunstâncias externas, mas que brota da própria essência do ser. E foi exatamente isso que ele fez. Ele te deu essa força que é a sua marca registrada. Essa capacidade de sobreviver a tudo. De se levantar não importa quantas vezes você caia. De encontrar esperança no meio do desespero. De ver luz no fim do túnel mais escuro. Você é um guerreiro espiritual, meu anjo, minha anjo. E sua arma mais poderosa não é a raiva, não é a vingança, não é o ataque. Sua arma mais poderosa é sua resiliência. É sua capacidade de aguentar. De resistir. De permanecer de pé quando tudo ao redor desmorona. E olha, todo mundo que te conhece bem sabe disso. Sabe que você é forte. Sabe que você é capaz. Sabe que não adianta subestimar você porque você sempre vai surpreender, sempre vai dar a volta por cima, sempre vai encontrar um jeito de vencer. Pode demorar, pode ser difícil, mas você chega lá. Sempre chega. Porque desistir simplesmente não faz parte do seu vocabulário. Essa força interior não é só física. Não é só emocional. É espiritual também. É uma força que vem da sua conexão com o divino, da sua fé profunda, da sua certeza de que você tem um propósito e que nada pode te impedir de cumprir esse propósito. É por isso que você consegue atravessar tempestades que afundariam outros. É por isso que você sobrevive a perdas que devastariam outras pessoas. É por isso que você se recupera de golpes que deixariam outros nocauteados para sempre. Porque você tem Deus ao seu lado. Você tem o universo conspirando a seu favor. Você tem anjos te protegendo. E você tem, dentro de você, essa chama divina que não se apaga nunca. Não importa quão forte seja o vento. Não importa quão intensa seja a chuva. Sua chama interna continua acesa, iluminando seu caminho, aquecendo seu coração, guiando seus passos. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante sobre essa força toda que você tem. Não confunda força com dureza. Não confunda resiliência com insensibilidade. Não confunda a capacidade de aguentar com a obrigação de aguentar tudo. Você pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Pode ser resiliente e pedir ajuda quando precisar. Pode ser guerreiro e também dar a si mesmo o direito de descansar. Porque força verdadeira não é nunca cair. É cair e se levantar. Não é nunca chorar.
É chorar e ainda assim continuar. Não é nunca precisar de ninguém. É ter a humildade de aceitar apoio quando necessário. Então use essa força que Deus te deu, mas use com sabedoria. Não se force a ser forte o tempo todo. Não se obrigue a carregar fardos que não são seus. Não se sacrifique até não sobrar nada de você. Sua força é para te proteger, não para te destruir. É para te ajudar a vencer suas batalhas, não para te transformar em campo de batalha permanente. É para te levantar quando você cair, não para te impedir de descansar quando estiver cansado. E lembre-se sempre, essa força que você tem não é só para você. É para inspirar outros também. Para mostrar que é possível sobreviver, que é possível se recuperar, que é possível vencer. Você é prova viva de que não importa o que a vida joga em você, você pode superar. E isso é um presente não só para você, mas para todos que te conhecem, que te admiram, que se inspiram na sua jornada. Então continue sendo essa força da natureza que você é. Continue mostrando que Escorpião não se rende. Não desiste. Não se quebra. Porque você foi forjado no fogo. E o fogo não destrói quem foi feito para se transformar nele. Se essa mensagem ressoou com seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Meu querido escorpiano, minha querida escorpiana, chegamos ao final deste vídeo especial, mas na verdade é só o começo da sua jornada consciente com esses dons maravilhosos que Deus te deu. Você acabou de descobrir ou relembrar os 10 presentes divinos que fazem de você um ser absolutamente único neste mundo. E agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com tudo isso? Como você vai usar esses dons no seu dia a dia? Eu quero te convidar a fazer uma reflexão profunda nos próximos dias. Olha para cada um desses dons que falamos aqui e se pergunta: eu estou usando esse presente da melhor forma possível? Estou honrando esses dons que Deus me deu? Estou desenvolvendo essas habilidades ou estou deixando elas adormecidas? Porque de nada adianta ter esses presentes todos se você não os usa. De nada adianta ter esses poderes se você não os pratica. Deus te deu essas ferramentas para você construir uma vida incrível, para você cumprir seu propósito, para você fazer diferença no mundo. Então usa. Treina, desenvolve, aprimora. E lembra sempre que você não está sozinho nessa jornada. Você tem Deus ao seu lado. Tem seus guias espirituais te protegendo. Tem seus anjos da guarda te orientando. E tem essa comunidade maravilhosa de pessoas que, assim como você, estão buscando crescer, evoluir, se tornar a melhor versão de si mesmas. Então, continua aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa aquele sininho para não perder nenhum vídeo. Porque toda semana a gente traz conteúdo novo, mensagens que vão te ajudar a entender melhor quem você é, qual é o seu propósito, como você pode usar seus dons para criar a vida que você merece. E se as mensagens deste canal tocam o seu coração, se elas fazem diferença na sua vida, considere se tornar membro ou assinante. Sua contribuição é o que permite que a gente continue trazendo esse trabalho, que continue oferecendo essas mensagens que despertam, que transformam, que iluminam. Deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos criar essa corrente de energia boa, vamos nos conectar como comunidade, vamos nos fortalecer juntos. E me conta também qual desses 10 dons ressoou mais forte com você. Qual foi aquele que você sentiu que era exatamente o que você precisava ouvir hoje? Porque a gente adora ler seus comentários, sentir a energia de vocês, saber que estamos fazendo diferença na vida de cada um. E antes de terminar, eu quero deixar um desafio para você. Nas próximas 24 horas, escolhe um desses dons e pratica ele conscientemente. Se escolher o dom da lealdade, demonstre lealdade para alguém importante na sua vida. Se escolher o dom de enxergar além das máscaras, preste atenção nas verdades que você percebe nas pessoas ao seu redor. Se escolher o dom da transformação, faça uma mudança, por menor que seja, que te aproxime da pessoa que você quer se tornar. Porque conhecimento sem ação não transforma nada. Você precisa agir, precisa praticar, precisa trazer esses dons do mundo das ideias para o mundo real. E quando você faz isso, quando você honra esses presentes divinos através das suas ações, você não só transforma a sua própria vida, você transforma o mundo ao seu redor também. Escorpião, você é poderoso, você é intenso, você é profundo, você é transformador. E tudo isso é por design divino.
Deus não fez você assim por acaso. Ele te fez assim porque o mundo precisa da sua energia, da sua força, da sua verdade, da sua capacidade de transformar escuridão em luz. Então vai lá e brilha, meu anjo, minha anjo. Vai lá e usa esses dons todos. Vai lá e cumpre o propósito maravilhoso que Deus preparou para você. E sabe que eu estou aqui torcendo por você, mandando energias positivas, acreditando no seu potencial infinito. Um beijo enorme no seu coração. Até o próximo vídeo.